Imagine descobrir algo que mudaria para sempre o que você acredita sobre Jesus Cristo. Algo tão profundo, tão revolucionário, que abalaria as fundações do que foi ensinado por gerações. Foi exatamente isso que o Papa Francisco deixou escapar em uma declaração surpreendente. Ele mencionou a existência de um pergaminho antigo, com mais de 2.200 anos, contendo verdades ocultas que, segundo ele, o mundo não estava pronto para ouvir. Você pode sentir o peso dessas palavras? A revelação de algo tão poderoso pode transformar não apenas a história, mas também a forma como cada um de nós enxerga a espiritualidade. Esse pergaminho, escondido por séculos, traz informações que a Igreja supostamente guardou às 7 chaves. Mas por que esconder algo tão significativo? O que exatamente está escrito nele? Será que a imagem de Jesus que conhecemos foi moldada para atender a interesses maiores, ou essas palavras apenas nos convidam a entender a sua essência de forma mais profunda? Essas perguntas são apenas a ponta do iceberg de um mistério que tem intrigado estudiosos, teólogos e líderes religiosos por gerações. A curiosidade cresce e, com ela, a necessidade de descobrir a verdade. O Papa Francisco, conhecido por suas falas progressistas, foi além do esperado ao mencionar o documento. Ele afirmou que a humanidade está entrando em um momento de despertar espiritual, onde as mentiras precisam ser desfeitas e os véus precisam ser levantados. Mas o que isso significa para você e para a sua fé? Será que estamos preparados para lidar com algo que contradiz tudo o que acreditamos até agora? É difícil ignorar o impacto de uma descoberta que pode desestabilizar não apenas dogmas religiosos, mas também as bases culturais de civilizações inteiras. A própria ideia de que Jesus pode ter sido algo além do que imaginamos é ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. O pergaminho, que muitos acreditam ser uma fonte confiável e original, sugere um Jesus que transcende as descrições tradicionais. Ele não era apenas um profeta, mas um portador de um conhecimento universal, talvez até mais próximo de uma figura esotérica do que de um líder religioso. Você já se perguntou se toda a história que conhecemos foi narrada da forma mais conveniente? E se o real propósito da vida de Jesus fosse tão grandioso que precisasse ser simplificado para não assustar? Ao final, o que resta é um convite para mergulhar fundo nesse mistério. O Papa Francisco abriu uma porta para algo que pode abalar crenças ou reforçá-las de maneira surpreendente. Qual será o conteúdo desse pergaminho e o que ele pode ensinar a você? Prepare-se, pois essa jornada vai desafiar sua mente, tocar sua alma e talvez mudar para sempre a forma como você enxerga a verdade sobre Jesus. Você está pronto para abrir os olhos para o que foi ocultado por milênios? Você acredita que conhece a história de Jesus? E se eu lhe dissesse que tudo o que aprendemos até agora pode estar errado? Imagine por um momento que o Papa Francisco, o líder espiritual da Igreja Católica, acaba de anunciar que tem em mãos um pergaminho de mais de 2.200 anos. Um documento que, segundo ele, pode conter verdades impressionantes sobre Jesus e a história da humanidade. Será que estamos prontos para encarar o impacto dessas revelações? O Papa Francisco não apenas sugeriu, mas afirmou que este pergaminho pode reescrever o entendimento que temos sobre Jesus, suas palavras e seu propósito. Você está preparado para explorar essa verdade? O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que o pergaminho em questão, conhecido como o Pergaminho de Isaías, é um dos manuscritos bíblicos mais antigos e completos já encontrados. Descoberto há mais de 2 milênios nas cavernas de Qumran, esse documento é um verdadeiro tesouro histórico, conectando profecias antigas com a busca contemporânea por respostas espirituais. Mas o que exatamente está escondido em suas frágeis camadas de papiro? E por que ele permaneceu intocado por tanto tempo? A história por trás do pergaminho é tão intrigante quanto os textos que ele guarda, e agora ele ganha novos holofotes com essa polêmica declaração do Papa. O Papa Francisco declarou que este pergaminho carrega informações que podem abalar crenças e práticas religiosas estabelecidas. Imagine, por exemplo, a ideia de que Jesus, como o conhecemos, pode ser apenas uma parte de uma verdade muito maior, algo que a história se esforçou para esconder. Este documento, guardado cuidadosamente por séculos, pode ser a chave para entender o propósito real de sua vida e ensinamentos. Não se trata apenas de desafiar o que sabemos,
mas de abrir uma nova porta para o entendimento espiritual e histórico, que conecta o passado ao presente de maneiras surpreendentes. Mas de onde veio esse pergaminho e o que mais sabemos sobre ele? Os manuscritos do Mar Morto, como são conhecidos os documentos encontrados em Qumran, foram desenterrados entre 1946 e 1956 em cavernas escondidas perto do Mar Morto. Esses manuscritos são mais do que simples pedaços de pergaminho antigos. Eles são fragmentos de uma história que conecta a era do Segundo Templo do judaísmo ao surgimento do cristianismo. Dentro deles estão textos bíblicos, escritos de seitas judaicas esquecidas e até mesmo visões apocalípticas. O pergaminho de Isaías, em particular, é uma joia rara, uma versão quase completa de um livro bíblico preservada de forma quase milagrosa. Agora, imagine o impacto global dessa revelação. O Papa Francisco chamou a atenção ao destacar que esses documentos não apenas oferecem uma janela para o passado, mas também provocam reflexões profundas sobre o presente. Por que foram escondidos tão cuidadosamente? Quem os escreveu e o que queriam preservar? As respostas a essas perguntas têm o potencial de mudar não apenas a história, mas também a maneira como cada um de nós compreende sua espiritualidade e fé. Fique conosco, porque o mistério que envolve esses manuscritos está prestes a se aprofundar de forma inesperada. O que está por vir pode desafiar tudo o que você acredita. Segredos enterrados no deserto de Qumran. Revelações que desafiam a história. Imagine-se nas vastas e áridas paisagens de Qumran, onde o silêncio do deserto guarda segredos que intrigam a humanidade há milênios. Esses segredos, escondidos em cavernas e ruínas, não são apenas fragmentos de um passado distante, mas peças de um quebra-cabeça histórico que continua a desafiar arqueólogos e estudiosos. A teoria de que os manuscritos do Mar Morto podem ser o resultado de várias bibliotecas espalhadas por Jerusalém, em vez de serem exclusivos dos essênios, abriu novas possibilidades para entendermos sua origem. E se esses textos, tão diversos em estilo e conteúdo, refletirem uma confluência de vozes e perspectivas religiosas de uma época tumultuada? Essa ideia, proposta por estudiosos como Norman Golb, nos leva a reconsiderar tudo o que sabemos sobre Qumran. A verdadeira história de Qumran parece tão multifacetada quanto os próprios manuscritos. Alguns arqueólogos, como Ishar Hirschfeld e Isaac Magen, propuseram uma interpretação radical. Qumran pode ter começado como uma fortaleza, transformada ao longo dos séculos para atender a diferentes propósitos. Essa visão desafia a ideia tradicional de que o local era exclusivamente um assentamento religioso dos essênios. E então surge a questão: o que realmente era Qumran? Uma comunidade espiritual, um refúgio estratégico ou algo completamente diferente? O debate em torno dessas ruínas é tão rico quanto os textos que elas abrigaram, mostrando que o mistério de Qumran transcende suas cavernas. Agora, imagine-se caminhando pelas impressionantes ruínas de Masada, uma fortaleza próxima que, assim como Qumran, carrega o peso da resistência e da história. A localização estratégica de Masada, no alto de um penhasco, fala de um lugar projetado para sobreviver às forças do tempo e dos inimigos. Mas enquanto Masada é um símbolo de determinação, Qumran guarda um mistério mais profundo. Quem eram as pessoas que viveram ali e o que as levou a esconder os manuscritos tão cuidadosamente? Esses documentos não são apenas registros históricos, mas também pistas preciosas sobre os conflitos religiosos e culturais que moldaram a antiga Judéia. Dentro das cavernas de Qumran, os manuscritos do Mar Morto permaneceram escondidos por séculos, protegidos por um silêncio que ecoa até hoje. Mas quem os escreveu? A principal teoria ainda aponta para os essênios, uma comunidade religiosa rigorosa descrita por autores antigos como Joséfo e Plínio, o Velho. Seus textos, como a regra da comunidade, descrevem uma vida disciplinada, cheia de rituais e regras que se alinham com as descrições históricas. No entanto, há quem acredite que os manuscritos também poderiam pertencer aos saduceus, um grupo sacerdotal com forte conexão ao Templo de Jerusalém. Outros ainda sugerem que Qumran era um local multifuncional, usado por diferentes grupos ao longo dos séculos. E então, há o enigma do cemitério de Qumran.
com mais de 1000 túmulos, a maioria pertencente a homens, mas com algumas mulheres e crianças, ele levanta mais perguntas do que respostas. Seriam esses túmulos de moradores permanentes ou de refugiados fugindo da destruição romana? O fato de apenas uma pequena parte do cemitério ter sido escavada até hoje deixa espaço para especulações intermináveis. Esses túmulos, assim como as ruínas e os manuscritos, são fragmentos de uma história maior, que talvez nunca seja completamente revelada. E é justamente esse mistério, entrelaçado com a descoberta dos manuscritos e as ruínas de Qumran, que continua a fascinar o mundo. O tesouro esquecido no deserto, o pergaminho de Isaías e as profundezas da história. No ano de 1946, enquanto o mundo tentava se reconstruir após as cicatrizes deixadas pela Segunda Guerra Mundial, algo inesperado e extraordinário veio à tona em um canto remoto do deserto, próximo ao Mar Morto. Um jovem pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Dib, ao procurar uma ovelha perdida, acabou tropeçando em um mistério que mudaria a história. Movido pela curiosidade, ele atirou uma pedra em uma caverna, na esperança de espantar o animal. Mas em vez do som de passos ou balidos, ele ouviu o estalo de cerâmica se quebrando. Intrigado, decidiu entrar na caverna. E o que encontrou lá dentro era algo que nem em seus sonhos ele poderia imaginar. Um pergaminho antigo guardado em um jarro de argila. Esse pergaminho, que mais tarde seria conhecido como o pergaminho de Isaías, não estava sozinho. Próximo a ele, havia outros manuscritos, incluindo o comentário de Abacuque e a regra da comunidade, todos recobertos por uma espessa camada de poeira. Embora o jovem pastor não soubesse o valor do que havia encontrado, ele levou os pergaminhos ao seu acampamento, pendurando-os em um poste de tenda como se fossem objetos comuns. Durante semanas, esses textos preciosos ficaram expostos ao vento e à poeira, até que a curiosidade levou os pastores a procurar um antiquário em Belém. Essa decisão deu início a uma jornada fascinante que iria revelar a verdadeira importância daqueles escritos. Pesquisadores logo confirmaram que esses manuscritos eram incrivelmente antigos, com mais de 2000 anos de história. Entre eles, o pergaminho de Isaías era o mais notável. Com 7 metros e 30 centímetros de comprimento e 25 centímetros de altura, ele continha 54 colunas de texto minuciosamente copiadas. Escrito em hebraico e praticamente completo, esse manuscrito era uma versão integral do livro de Isaías, com apenas pequenos danos superficiais. Testes avançados, como a datação por carbono 14 e análises paleográficas, situaram sua criação entre os séculos 3 e 2 a.C., tornando-o a cópia completa mais antiga do livro de Isaías já encontrada, superando em quase 1000 anos qualquer outro manuscrito hebraico conhecido. Além de sua antiguidade, o pergaminho de Isaías revelou conexões fascinantes com outros textos encontrados em Qumran. Estudos posteriores mostraram que o mesmo escriba responsável por copiar a regra da comunidade havia corrigido o pergaminho de Isaías. Isso sugeria que esses documentos faziam parte de um acervo cuidadosamente preservado e utilizado por uma comunidade espiritual organizada. Não eram apenas registros históricos. Eram parte da vida cotidiana de um grupo que buscava, de alguma forma, guardar e transmitir suas crenças e práticas para o futuro. Hoje, o pergaminho de Isaías está guardado no Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém. Esse local se tornou um destino para milhares de pessoas que visitam o museu todos os anos, atraídas pela oportunidade de ver de perto um dos maiores tesouros históricos e espirituais da humanidade. Sua descoberta não foi apenas um marco arqueológico, mas também um elo entre o mundo antigo e o presente, oferecendo detalhes preciosos sobre a fé, a cultura e a história de uma era que parecia perdida para sempre. Ao refletir sobre a trajetória desse manuscrito, desde uma caverna isolada no deserto até se tornar um símbolo universal, percebemos que ele é muito mais do que um artefato. Ele é um portal para perguntas que continuam a inspirar e desafiar nossas compreensões sobre o passado e o presente. Uma jornada de milênios. O retorno do pergaminho de Isaías. Em 1950, os manuscritos descobertos em Qumran começaram a ser publicados, revelando ao mundo textos como o comentário de Abacuque
e a regra da comunidade. Esses primeiros trabalhos rapidamente despertaram o fascínio de estudiosos e do público em geral. Imagine segurar nas mãos um manuscrito com mais de 2000 anos de idade, ainda legível, carregando as marcas do tempo e as palavras de uma era distante. Não se trata apenas de um pedaço de pergaminho. É um elo tangível com o passado, uma janela para um mundo cheio de mistérios e significados profundos. Mas mesmo com todo o impacto inicial, a história desses manuscritos estava longe de ser concluída. Em junho de 1954, Mar Samuel, da Igreja Ortodoxa Síria, tomou uma decisão ousada. Ele publicou um anúncio no Wall Street Journal oferecendo os famosos manuscritos à venda. Imagine abrir o jornal em busca de um carro ou imóvel e encontrar um classificado vendendo documentos históricos de mais de 2 milênios. Essa ação inesperada chamou a atenção de Yigael Yadin, um arqueólogo israelense apaixonado por história, Bíblia e mistérios arqueológicos. Para ele, os manuscritos representavam uma oportunidade única de desvendar segredos antigos que poderiam lançar nova luz sobre as raízes da espiritualidade e da humanidade. A saga dos manuscritos continuou, com negociações e intermediários culminando em 1955, quando os rolos foram comprados por $250 mil, uma quantia astronômica para a época. Finalmente, naquele mesmo ano, o pergaminho de Isaías retornou para Israel. Reconhecido como um tesouro nacional, ele foi colocado no recém-criado Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém. Desde então, tem sido cuidadosamente preservado e estudado, enquanto continua a inspirar pessoas ao redor do mundo, conectando arqueologia, espiritualidade e história em uma única peça impressionante. O pergaminho de Isaías, com seus mais de 2.200 anos, levanta questões que ressoam até hoje. Ele é mais do que um artefato. É um testemunho de uma era que moldou as bases da fé e da civilização. Dentro de suas colunas de texto, há trechos como Isaías 53, que falam sobre rejeição, sacrifício e redenção. Para muitos, esses textos não são apenas reflexões espirituais, mas um elo entre o antigo e o moderno, conectando conceitos de progresso humano e transcendência espiritual. Você já parou para pensar no impacto que palavras tão antigas podem ter na compreensão contemporânea de ciência e fé? Agora, imagine um texto que atravessou milênios, sobrevivendo a guerras, intempéries e o esquecimento, para emergir como uma das descobertas mais importantes da humanidade. O pergaminho de Isaías é isso e muito mais. Ele levanta a possibilidade de que antigos profetas tenham deixado mensagens que ainda hoje nos desafiam a olhar para além do óbvio, a buscar conexões profundas entre os mistérios do universo e o progresso humano. E se essas palavras antigas contivessem a chave para um entendimento maior sobre nossa existência? Cada segundo importa. Prepare-se para descobrir a chocante verdade que conecta o passado distante aos maiores enigmas modernos. O que faz o capítulo 53 do Pergaminho de Isaías ser tão debatido? É a força de sua mensagem e o impacto que ela tem tanto na fé quanto na análise acadêmica. Esse texto antigo, descoberto nas cavernas de Qumran, carrega mais de 2000 anos de história, mas continua reverberando com intensidade em nossos dias. Entre os fiéis, muitos o veem como uma prova concreta da existência de Jesus Cristo. Já para os estudiosos, é um texto repleto de simbolismo que desafia interpretações. A imagem do servo sofredor que permeia o capítulo é tão poderosa que transcende barreiras religiosas, trazendo à tona questões universais sobre rejeição, sacrifício e redenção. O capítulo começa com palavras que tocam profundamente. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Essas linhas têm uma ressonância emocional que ultrapassa gerações, descrevendo com detalhes o peso de ser rejeitado, mesmo após atos de compaixão e milagres. Para muitos cristãos, essas palavras capturam a essência do que Jesus enfrentou em sua jornada. No entanto, elas também nos convidam a refletir sobre como nós, como indivíduos e como sociedade, muitas vezes rejeitamos aquilo que desafia nossas crenças ou nos tira da zona de conforto. Não é esse, afinal, um dilema humano intemporal? A descrição mais marcante de Isaías 53 fala de um servo que é transpassado por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades.
Esse sofrimento, segundo o texto, traz paz e cura para outros. Para os cristãos, essa passagem é frequentemente associada à crucificação de Jesus, com o detalhe de ele ter sido perfurado durante a execução sendo visto como uma confirmação literal dessa profecia. No entanto, além do simbolismo religioso, há uma mensagem universal de resiliência e propósito, onde o sofrimento é visto não apenas como dor, mas como um caminho para algo maior. A ideia de força no silêncio ecoa em muitos relatos espirituais, trazendo um paralelo entre a submissão do servo à vontade divina e a resistência humana frente às adversidades. Outro trecho impressionante do capítulo menciona que o servo seria associado tanto aos ímpios quanto aos ricos após sua morte. Para os cristãos, isso reflete diretamente o relato de Jesus sendo crucificado entre criminosos e sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Essa dualidade entre rejeição em vida e honra na morte carrega uma ironia profunda, que parece lembrar que as verdades mais transformadoras muitas vezes emergem de situações paradoxais. Isaías 53, assim, se torna uma narrativa que não apenas molda a fé cristã, mas também nos convida a refletir sobre as contradições da vida. E o que dizer da visão final do capítulo? O servo sofredor não apenas derrama sua vida, mas também alcança uma vitória maior. Esse paradoxo de dor e triunfo é central na fé cristã, mas vai além disso. É uma metáfora poderosa para a condição humana. As lutas mais difíceis podem levar aos triunfos mais significativos, sejam eles espirituais ou pessoais. Essa dualidade entre sofrimento e redenção não apenas conecta o passado ao presente, mas também inspira gerações a enfrentar desafios com coragem e propósito. Isaías 53, com sua poesia intensa e reflexão profunda, permanece como uma das peças mais enigmáticas e transformadoras da literatura religiosa, desafiando cada um de nós a buscar significado mesmo nos momentos mais difíceis. Se você gostou desse mergulho profundo em mistérios antigos e quer continuar explorando histórias fascinantes e cheias de significado, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. E não se esqueça de curtir o vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Vamos juntos desbravar os segredos da história e expandir o conhecimento.